o julgamento que salvou uma nação. A história de José. Você já parou para pensar como uma única decisão pode mudar o destino de milhões de pessoas? Como um homem traído, vendido como escravo e esquecido em uma prisão, se tornou o salvador de nações inteiras? Esta é a história de José, uma jornada de dor, fé inabalável e um julgamento divino que transformou a escravidão em libertação. Tudo começou em Canaã. José era o 11º filho de Jacó, mas havia algo especial nele. Seu pai o amava mais que todos os outros filhos, e para demonstrar esse amor, presenteou José com uma túnica de mangas longas e coloridas, um símbolo de favoritismo que despertaria inveja mortal. José tinha sonhos proféticos dados por Deus. Em um deles, ele viu os feixes de trigo de seus irmãos se curvando diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam perante ele. Quando contou esses sonhos à sua família, a reação foi explosiva. Seus irmãos o odiaram ainda mais. Como aquele garoto mimado ousava dizer que eles se curvariam diante dele? Um dia, Jacó enviou José para verificar como seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos. Quando eles o viram chegando de longe com aquela túnica detestável, a inveja transforma-se em conspiração assassina. Lá vem o sonhador, disseram com desprezo. Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o irmão mais velho, tentou salvá-lo, sugeriu que apenas o jogassem na cisterna sem motelô, planejando resgatá-lo depois. Os irmãos concordaram, arrancaram a túnica de José e o lançaram em uma cisterna seca e vazia. Enquanto faziam uma refeição, indiferentes aos gritos de José, avistaram uma caravana de mercadores ismaelitas passando. Judá teve uma ideia ainda mais cruel. Por que não lucramos com isso? Vamos vendê-lo como escravo. E assim venderam o próprio irmão por 20 moedas de prata. Para enganar o pai, mancharam a túnica de José com o sangue de um bode e levaram a Jacó, que concluiu que seu filho favorito havia sido devorado por uma fera. O patriarca mergulhou em luto inconsolável. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Mas mesmo na escravidão, Deus estava com José. Tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso e o promoveu a administrador de toda a sua casa. José era jovem, belo e íntegro. A esposa de Potifar colocou os olhos nele e dia após dia tentava seduzi-lo. Deite-se comigo, insistia ela, mas José recusava firmemente. Como poderia eu fazer tal maldade e pecar contra Deus? Um dia, quando não havia ninguém na casa, ela o agarrou pelo manto. José fugiu, deixando a roupa nas mãos dela. Furiosa por ser rejeitada, a mulher acusou José falsamente de tentar violentá-la, usando o manto como prova. Potifar, enfurecido, mandou prender José. O homem que escolheu a integridade foi recompensado com a prisão. Mais uma vez, José foi traído e injustiçado. Mas mais uma vez, Deus estava com ele. Na prisão, José ganhou a confiança do carcereiro-chefe e passou a administrar os outros prisioneiros, entre eles
estavam 2 oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. José, vendo-os angustiados, perguntou o que havia acontecido. Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete, disseram eles. José respondeu com confiança: não pertencem a Deus as interpretações? Contei-me os sonhos. O copeiro contou que viu uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e produziram uvas. Ele espremeu as uvas no cálice do faraó e lhe entregou. José interpretou: em 3 dias o faraó o restauraria ao seu cargo. O padeiro, animado, contou seu sonho. Carregava 3 cestos de pães sobre a cabeça e os pássaros comiam do cesto superior. A interpretação de José foi sombria. Em 3 dias o faraó o enforcaria. Tudo aconteceu exatamente como José previu. Mas o copeiro, uma vez libertado e restaurado, esqueceu-se completamente de José. Mas 2 anos se passaram com José na prisão. Então, uma noite, o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas e bonitas saíram do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras e feias que devoraram as gordas. No segundo sonho, 7 espigas cheias e boas foram devoradas por 7 espigas mirradas. O faraó acordou angustiado e convocou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José. Majestade, quando eu estava na prisão, conheci um jovem hebreu que interpretou meus sonhos com precisão absoluta. José foi rapidamente retirado da prisão, barbeado, vestido adequadamente e levado à presença do faraó, o governante mais poderoso do mundo. E o prisioneiro hebreu se encontraram face a face. Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos, disse o faraó. José respondeu com humildade: não sou eu, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Após ouvir os sonhos, José proclamou a interpretação divina. Os 2 sonhos são um só. Deus está revelando ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos de grande fartura que virão sobre o Egito, mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome terrível que seguirão. José continuou: a fome será tão devastadora que apagará qualquer lembrança da fartura. Deus mostrou isso 2 vezes, porque o assunto está decidido por Deus e Ele o executará em breve. Então, com ousadia profética, José aconselhou o próprio faraó: escolha um homem sábio e prudente e coloque-o encarregado de toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, junte 1/5 de toda a colheita e armazene comida nas cidades. Essa reserva salvará o Egito durante os anos de fome. O plano pareceu sábio aos olhos do faraó e de todos os seus conselheiros. O faraó olhou para José e fez a pergunta que mudaria tudo: poderemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? E então, em uma reviravolta divina inimaginável, o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e prudente como você. Você estará encarregado do meu palácio e todo o meu povo
obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. O faraó tirou seu anel de sinete do próprio dedo e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço e o fez andar na segunda carruagem real. Onde José passava, todos se ajoelhavam. Em um único dia, José passou da prisão ao palácio, de prisioneiro esquecido a governador do Egito, segundo apenas ao faraó. Ele tinha 30 anos quando entrou ao serviço do faraó. Durante os 7 anos de fartura, José trabalhou incansavelmente. Ele viajou por todo o Egito, organizando o maior projeto de armazenamento de alimentos da história. A quantidade de grãos acumulada era tão grande que pararam de contar. Era como a areia do mar. José também constituiu família, casou-se com Asenate e teve 2 filhos. Ao primeiro chamou Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E ao segundo chamou Efraim, Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. Então, exatamente como profetizado, os 7 anos de fartura terminaram e começaram 7 anos de fome. A fome se espalhou por todas as terras, mas no Egito havia pão. Quando o povo egípcio clamou ao faraó por alimento, ele respondeu: vão a José e façam o que ele disser. José abriu os celeiros e começou a vender trigo aos egípcios. Mas a fome não se limitou ao Egito. Ela devastou todas as terras ao redor, e de todas as nações, pessoas vinham ao Egito para comprar trigo de José. A fome também atingiu Canaã. Jacó, ouvindo que havia trigo no Egito, enviou seus filhos para comprá-lo. Todos os irmãos foram, exceto Benjamim, o caçula, pois Jacó temia que algo lhe acontecesse. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito e se prostraram diante dele com o rosto em terra, José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. Ali estava o sonho se cumprindo. Seus irmãos, curvados diante dele. José os tratou como estrangeiros suspeitos, acusando-os de serem espiões. Eles negaram e explicaram que eram 12 irmãos, filhos de um mesmo pai em Canaã, que um mais novo estava com o pai e outro já não existia mais. O coração de José se apertou, mas ele manteve o disfarce. Colocou-os à prova, exigindo que trouxessem o irmão mais novo para provar que não eram espiões. Manteve Simeão como refém e os enviou de volta com os sacos cheios de trigo e, secretamente, devolveu o dinheiro deles dentro dos sacos. Quando os suprimentos acabaram novamente, Jacó, relutantemente, permitiu que Benjamim fosse ao Egito com os irmãos. José preparou um grande banquete para eles, mas ainda não revelou sua identidade. Então veio o teste final. José ordenou que seu cálice de prata fosse escondido no saco de Benjamim. Quando os irmãos partiram, José enviou guardas para descobrir o roubo. O cálice foi encontrado com Benjamim. Eles rasgaram suas vestes em desespero e voltaram à presença de José. Judá, o mesmo que sugeriu vender José como escravo, se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim, pois não podia suportar ver o sofrimento que isso causaria ao pai. Foi nesse momento que José não conseguiu mais se conter. Ele mandou todos os egípcios saírem e, chorando em alta voz, revelou: eu sou José, meu pai ainda está vivo.
Os irmãos ficaram aterrorizados, mudos de pavor, mas José os tranquilizou. Não tenham medo e não se recriminem por terem me vendido. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e ainda haverá 5 anos sem plantio nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar-lhes um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida mediante um grande livramento. José então pronunciou as palavras que ecoam através dos séculos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O faraó, ao saber da notícia, deu boas-vindas à família de José e oferece-lhes a melhor terra do Egito, menos a região de Gósen. Jacó e toda a sua família, 70 pessoas ao todo, mudaram-se para o Egito. E assim, através da traição, da escravidão, da prisão injusta e dos anos de sofrimento, Deus estava tecendo um plano magnífico. José não foi apenas salvo, ele se tornou o Salvador. Sua jornada de dor teve um propósito divino: preservar a linhagem através da qual viria o Messias. A história de José nos ensina que Deus pode transformar o mal em bem, que Ele está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver, e que o julgamento mais difícil pode ser o caminho para o livramento mais glorioso. José suportou 13 anos de injustiça, desde os 17 anos, quando foi vendido, até os 30, quando foi exaltado. Mas esses anos de preparação na fornalha do sofrimento o moldaram um líder que salvaria nações. Esta é a história de José, o julgamento que salvou uma nação e a prova viva de que os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. José enfrentou a dor, a traição e a prisão, mas nunca deixou de confiar em Deus. E no tempo certo, foi exaltado para cumprir um propósito maior. Que a história de José nos lembre: até nas provas, Deus está escrevendo algo grandioso. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que transformam vidas. Deixe nos comentários qual foi sua maior reflexão sobre a história de José. Sua opinião é muito importante para nós. Que Deus abençoe grandemente sua vida, assim como abençoou José. Até o próximo vídeo.